Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? A gente vai finalizar a parte de eletricidade que a gente começou no comecinho do bimestre, no comecinho do ano, falando um pouquinho sobre associação de resistores. Então, esse é o tópico final da matéria de eletricidade. E eu preciso de bastante atenção. Não é uma matéria difícil, mas ela meio que sintetiza ali tudo que a gente viu daquelas fórmulas de elerodinâmica, sabe? A fórmula do Pio, a fórmula lá da primeira lei de Ohm. Então, vamos juntos aqui ver alguns exemplos para poder ficar bem firme esse conceito e a gente não ficar com dúvidas depois. Beleza? Então, vocês estão vendo aí os nossos slides. Hoje a gente vai estudar os 3 tipos de associação de resistores, certo? As associações em série, as associações em paralelo e as associações mistas, ok? As associações em série, gente, elas são associações em que cada um dos resistores é encaixado na frente do outro. Então, vamos pensar num circuito elétrico, ó. A gente já viu representação, né, de circuito elétrico. Então, aqui, ó, eu tenho uma bateria que coloca uma determinada diferença de potencial. Aí aqui eu tenho um fio onde essa corrente elétrica é transmitida. Até chegar aqui. E aí, cada aparelho que eu ligo nesse circuito elétrico, ele gera uma determinada resistência à passagem dessa eletricidade. Esses raiozinhos aqui, ó, eles representam essa resistência que ele gera. Então, digamos que eu tenho esse circuito aqui, ó. Eu tenho um circuito, eu tenho uma resistência. Eu posso calcular o valor da corrente elétrica, ou o valor da tensão, ou o valor da resistência, usando a primeira lei de Ohm, que é aquela U é igual a R vezes I. Certo? Só que o que acontece, gente? O que a gente faz se eu não tenho uma resistência só, mas várias? Nesse caso, digamos, ó, que eu tenho essa resistência aqui, e aí eu coloco uma na frente, ó. Agora eu tenho duas. Nesse caso, eu não tenho mais uma resistência só. Eu tenho duas. Antes de pegar esse valor para colocar aqui, eu tenho que descobrir, ó, qual é a minha resistência equivalente. A resistência equivalente, ela vai variar pelo tipo de associação que a gente tem. No caso específico da associação em série, ó, que foi essa aqui, ó, que eu coloquei, ó, que eu tenho dois, um na frente do outro, eu poderia colocar um outro aqui também. Uma outra aqui também. Aqui, por exemplo, eu tenho 4 resistências diferentes. Todas ligadinhas, ó, uma depois da outra. A corrente vai passar por uma, depois vai passar por outra, depois vai passar por outra, depois vai passar pela outra, depois volta. Nesse caso específico da associação em série, que ela vai passando assim, ó, de uma a uma, para calcular a resistência equivalente, para calcular a resistência final, eu simplesmente, para calcular a resistência equivalente, que é a resistência final, eu simplesmente tenho que somar as resistências. Só isso. Então, ó, se aqui fosse 3, 3, 2 e 2, eu ia fazer o quê? 3 mais 3 mais 2 mais 2, no lugar do R aqui, ó, eu colocaria 10. Acabou. Bem simples, se a gente for parar para pensar. Certo? A gente diz que isso é uma associação em série, ou então que é um circuito em série. Beleza? Uma coisa importante da gente perceber na associação em série é que a corrente elétrica
que passa, ó, em cada um deles é a mesma, ó. A mesma corrente elétrica que saiu aqui, ela passa por todos os resistores até chegar aqui ao outro lado do meu circuito. Mas a tensão, ela vai mudando. Por quê? Porque cada uma das resistências aqui, ó, ela diminui um pouquinho a tensão. Pensem na fórmula aqui, ó. Tensão não é resistência vezes corrente? A corrente é a mesma. Então, cada uma das resistências vai gerar uma tensão nova. Então, ó, digamos que isso aqui fosse um circuito de 110 volts, certo? Quando eu passo pela primeira resistência, 110 já baixou um pouquinho. Já não é mais 110, é menos, é 70. Aí quando eu passo aqui, ele vai para 50. Aí quando eu passo aqui, ele vai para 20. Até quando eu passo no último aqui, e aí a minha tensão zera. Ok? Então, ó, no caso da associação em série, a tensão vai diminuindo conforme eu vou andando pelas resistências. Mas a corrente não, a corrente é a mesma o tempo todo. A mesma corrente elétrica que saiu daqui, volta para cá. Beleza? Isso é uma associação em série. Lembrando, gente, surgiu alguma dúvida, manda para mim aqui no chat. Eu estou dando Alt Tab, eu dou uma olhadinha no chat. Beleza? Aí eu abro aqui para poder responder as dúvidas de vocês. Tudo bem com a associação em série? Vamos aqui para a associação em paralelo, que é a próxima. O que é uma associação em paralelo, gente? Uma associação em paralelo é aquela associação em que, ao invés deles estarem ligados, um na frente do outro, igual na associação em série, eles são ligados paralelos um ao outro. Ó. Eu pego o fio e eu faço ramificações nele. Eu abro vários caminhos diferentes nesse fio. Deixa eu pegar aqui um circuito. Espera aí. Deixa eu desenhar aqui um circuito. Digamos que eu tenho aqui, mesmo esquema, o meu circuito elétrico. Só que aí agora, ao invés de eu ficar com esse circuito elétrico aqui e colocar as resistências no caminho dele, eu vou fazer outros caminhos dentro desse circuito elétrico. Então, eu vou ter uma resistência aqui, uma outra resistência aqui e uma outra resistência aqui. Essa ligação aqui é a ligação que a gente chama de ligação em paralelo. A primeira lei de Ohm, gente, que é o U igual a R vezes I, ela é a mesma em qualquer resistor. Ela não varia, ela é uma fórmula que vale para qualquer situação aqui de eletricidade. Só que agora essa resistência, eu não posso simplesmente fazer igual eu fiz aqui e sair somando tudo, um mais o outro mais o outro. No caso da associação em paralelo, a resistência equivalente ela é um pouquinho mais complicada de ser calculada. Na verdade, o que a gente faz é uma soma dos inversos. Assim como aqui era resistência equivalente, R1 mais R2 mais R3, eu vou fazer o inverso de tudo isso. Eu vou fazer tudo o 1 em cima. 1 sobre resistência equivalente, 1 sobre R1, 1 sobre R2, certo? Olha como é que vai ficar aqui a minha fórmula. E aí, usando essa fórmula aqui, eu descubro a resistência equivalente. Então, se aqui fosse 2, 3 e 4, eu faria 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 4, para poder resolver. Beleza? O que acontece, gente, com o meu circuito paralelo ou com a minha associação em paralelo? Nesse caso específico, aqui, se vocês repararem, a tensão mudava e a corrente elétrica ficava constante, certo? Na associação em série. Agora, na associação em paralelo, já é o contrário. A tensão, que é a diferença de potencial, eu tinha aqui, digamos que eu tinha 110 e 0, né? 110 de um lado, 0 do outro. Aqui, vai continuar sendo 110. Aqui também.
e aqui também. A tensão não varia. Ó, a minha diferença de potencial elétrico, ó, não varia. Mas, em compensação, se vocês pararem para pensar, a corrente elétrica que sai daqui, ó, ela não tem que passar por todos esses circuitos? Então, ó, uma parte da corrente vem para cá e outra parte segue em frente. Outra parte vem para cá e outra parte segue em frente. Até que todas elas vão se juntando. Essa que encontra com a que veio daqui se junta novamente. Depois as duas juntas se encontram com essa que veio para cá, ó, e se juntam novamente, até que a corrente final que volta volta a ser a corrente inicial que saiu. A corrente saiu com um determinado... Vamos lá, saiu uma corrente de 50 amperes. Mas conforme ela vai bifurcando aqui, ó, ela vai diminuindo até que os 50 amperes se juntam de novo no final. Certo? Então, nesse caso específico, gente, a tensão permanece constante. A voltagem, ó, eu fazendo aspas aqui, ó, porque não existe esse termo voltagem, né? Mas só para a gente entender, os volts, né, a diferença de potencial, os volts, lá os 110 volts, 220 volts, é constante em qualquer resistor, em qualquer aparelho que eu ligo na associação em paralelo. Mas a corrente elétrica que passa em cada um, ela vai se dividindo. Ok? Beleza? Tudo bem? Para a gente entender aqui agora, ó, alguns exemplos do nosso dia a dia. Associação em paralelo é a associação, por exemplo, que a gente faz nas instalações elétricas das nossas casas. Ó, quando eu tenho várias tomadas aqui, ó, eu estou no meu escritório aqui, eu tenho várias tomadas diferentes. Eu tenho uma tomada que está ligada com ar-condicionado, uma tomada que está ligada com o modem, uma tomada que está ligada com o computador, uma tomada que tem um ventilador ligado ali na frente, certo? Se por um acaso, sei lá, meu ventilador queima e a corrente para de passar por um determinado resistor, ó, digamos que um desses resistores aqui queima, esse aqui de cima, ele queima. A corrente simplesmente vai parar de passar por ele, mas ela vai ter ainda, ó, dois outros caminhos para dar a volta e fechar o circuito. Vocês concordam? Na associação em paralelo, se eu tiro um dos elementos ali, ainda tem outros caminhos para a corrente elétrica passar. É diferente do que acontece na associação em série. Imagina, ó, que eu tiro isso aqui. Não tem mais, agora tem um buraco aqui, ó. Virou um buraco. Como é que essa corrente vai terminar o caminho? No caso da associação em série, se eu faço um buraco nele, se eu tiro um dos elementos, eu impeço a corrente elétrica de passar. No momento que eu impeço a corrente elétrica de passar, eu cesso a eletricidade em todos os outros resistores, certo? Vocês vão lembrar de um exemplo comum de associação em série. Com certeza vocês já viram aqueles pisca-pisca de Natal, que quando uma das lâmpadazinhas dele queima um monte, apaga, na verdade. Quando uma queima, todas que estão naquele bloco ali dele apagam na mesma hora. Por quê? Porque todos aqueles pisca-piscas ali, todas aquelas lampadinhas ali, elas estão ligadas em série. Então, quando eu tiro a corrente elétrica de uma, eu impeço, quando eu tiro a passagem da corrente, eu impeço a passagem da corrente em uma, eu impeço a passagem da corrente para todas as outras. Certo? Então, o pisca-pisca é um exemplo de associação em série. Eu apago uma, eu apago toda. Agora, imagina que terrível que seria se a instalação elétrica da nossa casa fosse em série. Na hora que eu apago uma das lâmpadas, eu apagaria todas, certo? Porque eu ia impedir a passagem da corrente por ela. Então, todas as nossas instalações sempre são em paralelo. Para quê? Para que
você possa controlar separadamente cada uma das tomadas, cada uma das lâmpadas da sua casa, sem que uma afete diretamente a outra. Ok? Beleza? Agora, uma outra coisa interessante com relação à associação em série. Na associação em série, a tensão ela vai sendo dividida entre os resistores, certo? Isso faz com que a intensidade da luminosidade, por exemplo, vamos pensar na ideia do pisca-pisca, seja menor, porque ela vai dividindo essa intensidade luminosa entre todas as lâmpadas do pisca-pisca. Então, se eu fizesse, por exemplo, se eu fizesse um pisca-pisca conectado em paralelo, não só caso uma lâmpada queimasse, as outras permaneceriam acesas, como todas elas brilhariam com muito mais intensidade. Isso é um outro problema. Se eu ligasse todas as lâmpadas da minha casa em paralelo, quer dizer, se eu ligasse todas as lâmpadas da minha casa em série, não só eu ia ter o problema de caso uma queimar, todas queimassem, como eu ia fazer com que todas ficassem mais fracas. Todas as lâmpadas ficassem mais fracas. Porque a tensão ia ser dividida entre elas. Beleza? Então eu tenho, ó, a associação em série, que é uma associação onde eles estão um na frente do outro ali, né? Quando eu queimo um, eu apago todos, a tensão é dividida entre todas e a corrente elétrica é constante. E no caso da associação em série, caso eu queira calcular a minha resistência, eu simplesmente somo todas as resistências que estão associadas ali, uma depois da outra. 3 mais 3, mais 2, mais 2. Certo? Na associação em paralelo, ao invés de eu colocar um na frente do outro, eu crio caminhos diferentes para minha corrente elétrica passar. Com isso, a corrente vai ser dividida, então ela vai variar em cada um dos caminhos ali. E, além disso, a tensão vai ser constante em todos eles. Caso eu tire uma delas, a corrente elétrica consegue continuar o caminho pelos outros. E a intensidade luminosa de todas as lâmpadas, por exemplo, ligadas ali em paralelo, vai ser a mesma, porque a tensão elétrica é a mesma em todos. No caso específico da associação em paralelo, para eu fazer a soma das resistências, eu tenho que fazer o inverso da soma dos inversos. Ou seja, eu tenho que pegar 1 sobre cada uma das resistências aqui, somar tudo isso e depois inverter o resultado final. Certo? Então, por exemplo, se fosse 2, 3 e 4. Eu ia ter que fazer 1 sobre R é igual 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 4. Resolver essa soma de frações aqui, depois, para inverter esse R, eu inverteria o resultado da soma de frações também. Beleza? A gente vai ver alguns exemplos aí quando a gente vai fazendo os exercícios. No caso específico da associação em paralelo, que eu tenho só 2 resistores, gente. Digamos que eu não tenho esse aqui de baixo, eu só tenho esses 2 aqui. Tem um macetinho para poder resolver, tá? Eu botei aqui para vocês um macetinho. Toda vez que forem só 2 resistores, a gente pode fazer assim, produto das resistências dividido pela soma das resistências. Só isso. Então, por exemplo, se aqui fosse 2 e aqui fosse 3, eu poderia dizer que o REC aqui, a resistência equivalente, vai ser 2 vezes 3 sobre 2 mais 3, que vai dar 6/5. Prontinho, tá feito. Ah, Felipe, mas isso só vale se forem 2 resistores? Sim, só se forem 2. E se for 3, 4, 5? Você pode fazer a conta normal, assim. Ou se você quiser usar o macetinho, calcula separadamente. Se fosse 2, 3 e aqui o 4. Já calculei o de 2 com 3, agora eu pego esse 6/5 aqui e faço com 4. Então, ficaria 4 vezes 6/5 sobre 4
mais 6/5. E aí eu resolvo. Beleza? Vocês têm essa opção também, de fazer de 2 em 2, vocês vão pegando, entendeu? Depois junta tudo. Ok, pessoal? Então, caso eu queira calcular 2 resistores em paralelo, eu posso fazer o produto dividido pela soma. Caso eu tenha vários resistores diferentes, mas todos tenham exatamente o mesmo valor de resistência, certo? Então é 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ou 5, 5, 5, 5, 5, 5, ou 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Aí é fácil, gente. É só fazer, ó, o valor da resistência dividido pela quantidade. Então, se eu tenho 5 resistores, ó, se eu tenho 5 resistores, todos eles com resistência 2, eu vou botar 2 sobre 5 e acabou. Beleza? Tudo bem? Então, ó, vimos aqui as associações em série, as associações em paralelo. Vamos para o último caso, que são as associações mistas. O que é uma associação mista, gente? Associação mista é o nome que a gente dá para a situação em que eu tenho um circuito que eu tenho vários tipos de resistores misturados. Eu tenho uma parte que está em série e uma parte que está em paralelo. Aí eu falo que é misto, entendeu? Não tem uma fórmula da associação mista, igual tem da associação em série e da associação em paralelo. Ela é simplesmente uma mistura de tudo. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma resistência 1 em série com uma resistência 2, em série com duas resistências 3 e 4 que estão ligadas em paralelo entre si. Certo? Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai reduzindo aos pouquinhos. A gente vai resolvendo primeiro o paralelo, aí depois o outro, aí vai, aí a série, aí vai, até resolver tudo. Certo? A gente vai fazer dessa forma. Então, ó, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho ó, um R1, um R2 em série, R3 e R4 em paralelo. Como o R3 e o R4 estão em paralelo, eu posso fazer o quê? Fazer uma resistência equivalente. Eles dois juntos equivalem a uma resistência única que eu posso calcular ó, usando esse macetinho aqui. Ó. R1 vezes R2, no caso, resistência vezes resistência, resistência mais resistência. É o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou pegar R3 vezes R4 sobre R3 mais R4. Eu vou chamar isso aqui ó, de Rx. Então, ó, no lugar de uma resistência em paralelo, ó, elas duas viraram uma só com esse Rx aqui, ok? Agora eu tenho uma sequência toda em série. Ó. O R1, o R2 e essa resistência equivalente que eu chamei de Rx estão em série. Para eu calcular a resistência final, é só somar todas elas. Ó. Série a gente não soma. Então vai ser R1 mais R2 mais Rx. Só isso, bonitos. Perfeito, seus lindões. Ó, fizemos. Ok? Fechamos aqui. Fazer um exemplo com números para ficar mais fácil. Digamos que aqui, ó. Espera aí. Deixa eu colocar no PowerPoint. Para a gente fazer um exemplo numérico aqui, beleza? Ó, digamos que essa minha resistência 1 vale 3 ohms. Certo? Ó, essa minha resistência 1 vale 3 ohms. A resistência 2 vale 5 ohms. Resistência 3 vale 6 ohms. E a resistência 4 vale
12 ohms. Então, ó, 12 ohms, 6 ohms, 3 ohms e 5 ohms. Primeira coisa que eu faço, eu tenho que resolver a associação em paralelo. Então, eu vou fazer, ó, Rx é igual a 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12. Certo? Resolvendo aqui, eu tenho 6 vezes 12, 72. 6 mais 12, 18. 72 dividido por 18 vai dar 4. Então, ó, essa minha resistência aqui é 4 ohms. E, ó, calculei aqui primeiro a minha resistência X, que é 4 ohms. Então, a partir de agora, olha o que eu tenho. Eu tenho uma resistência 1, que vale 3 ohms, uma resistência 2, que vale 5 ohms, e uma resistência X, eu acabei de calcular ali, ó, que vale exatamente 4 ohms. Quero calcular a resistência final. Minha resistência final, que é chamada também de resistência equivalente, vai ser 3 mais 5 mais 4. Que dá 12 ohms. Beleza? Descobri aqui, ó, minha resistência final. Aí, digamos que o problema está pedindo, sei lá, o valor da corrente elétrica. Ele me diz, ó, que essa tensão aqui, digamos, tá, ó, estou inventando o problema. Digamos que ele me diz que essa tensão aqui é uma tensão de 50 volts. Ó, o problema me passou uma tensão de 50 volts. E ele quer o valor da corrente. Eu já não sei a tensão e sei a resistência. É só eu aplicar. Primeira lei de Ohm. Né? U é tensão vezes. Ok? O 12 que está multiplicando, eu passo dividindo. E vai ser igual a 50 dividido por 12, que dá aproximadamente 4,2 amperes. Certo? Ok? Ah, na verdade, eu quero saber a potência total dissipada nesse circuito. O problema está pedindo a potência total dissipada no circuito. Beleza, ó, vamos descobrir a potência total dissipada no circuito. Potência, gente, eu não posso usar a fórmula do π. Ó, π é igual a I vezes U. Potência total dissipada vai ser o I, que eu acabei de calcular, ó, que é 4,2, vezes a tensão, que é 50. Potência total dissipada vai ser 210 watts. Beleza? Ó, percebam que eu consigo, ó, eu consigo
a partir do cálculo das resistências, encontrar todas as outras grandezas do meu problema. Beleza? Tudo bem, pessoal? Finalizamos aqui nossa aulinha de hoje. Alguma dúvida, meninas? Se vocês tiverem dúvida, manda agora no chat aí, eu já vou tirando. Quem está assistindo em casa, no conforto do lar, depois da gravação, não tem problema. Mas caso tenha surgido alguma dúvida, manda para mim, ok? Pode mandar lá no fórum, pode mandar no privado, que a gente vai tirando suas dúvidas juntos. Além disso, na semana que vem, vou mandar para vocês uma lista de exercícios, então vocês vão ter oportunidade de praticar aí bastante. E depois a gente volta junto para corrigir. Ok? Perfeito, Aline, entendeu direitinho. Duda também entendeu. Tá fluindo. Pessoal, é isso. Um beijinho para vocês. E até semana que vem.